Olá, pessoas inteligentes, sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que começa aqui nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você gosta de assuntos que são ligados à arte, ação, ficção científica, mas tudo isso dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque à medida que vocês tomam todos esses procedimentos, mais e mais esse canal ele vai crescendo e se fortalecendo nessa plataforma que vocês estão aqui me prestigiando. Desde já eu agradeço imensamente a todos que contribuem com a evolução do projeto que é esse canal, tá ok? Bom, dia 19 de abril, no nosso calendário, se comemora o Dia dos Povos Indígenas. Pensando nessa data comemorativa, eu vim aqui trazer uma história que quando eu tinha meus 14 anos de idade, eu pensei muito nela, reli bastante ela, e ela fala justamente sobre o branco poderoso querendo roubar as terras do indígena. Então aí eu venho mostrar para vocês a obra ao qual eu vou falar sobre esse assunto, que é essa revista aqui, ó, Capitão América, número 90, de novembro de 1986, uma época em que a Marvel Comics tinha apenas 25 anos. E essa capa ela é muito maravilhosa, como a gente pode ver aqui nesses traços feitos pelo pernambucano Watson Portela. O pernambucano Watson Portela que fez essa gravura aqui, ó. Tá? E nessa obra, a revista ela mostra histórias do Capitão América, do Homem-Aranha, do Cavaleiro da Lua e do Demolidor. Mas a história ao qual eu vou mostrar é do Demolidor. O nome da história ela se chama Profecias. E essa história ela mostra que o Matt Murdock, que é o Demolidor, ele está sonhando que ele vive no Velho Oeste. E ele é um vigilante. E nessa história ele acaba salvando um indígena de um homem branco que quer tomar as suas terras. Só que com o passar do tempo desse sonho que o Matt Murdock está tendo, o defensor mascarado, que é o qual o Demolidor ele está vivendo nesse sonho, ele e o indígena eles ficam presos em uma caverna e com muita astúcia eles têm que sair dessa caverna. Saindo dessa caverna, ele consegue deter o homem branco e a sua gangue que quer tomar as terras indígenas. A partir daí, o Matt Murdock, o Demolidor, ele acorda, ele não para de pensar nesse sonho, ele vai para o trabalho dele e um cliente quer os seus serviços de advogado. Esse cliente ele é muito parecido com o vilão do sonho dele. E esse cliente ele fala que está tendo problemas com indígenas na terra dele. Automaticamente o Matt Murdock, que é o Demolidor, ele aceita o caso, pega o avião e com o passar do tempo ele acaba conhecendo o indígena que conta a sua história de que é este homem poderoso que quer acabar com as terras do indígena.
E esse rapaz aí, um indígena, ele relata ao Martin Murdoch que já tá tendo essa briga de terras há muito tempo. Aí o Martin Murdoch, ele vira o Demolidor, ele segue o sonho dele, não é? Ele fala, ó, eu sonhei com aquilo, não é normal eu sonhar com aquilo, então eu vou defender o indígena porque eu sinto que ele está certo. E o Demolidor, ele é cego, né? Mas ele tem os sentidos tão aguçados que ele sabe quem tá falando a verdade e quem tá falando a mentira. E no caso, o indígena está falando a verdade. Só que chega uma hora em que o Demolidor e esse indígena aqui, eles são presos numa caverna. E o Demolidor, para sair da caverna, ele segue os detalhes do sonho dele para sair da caverna. Ele acaba entrando num túnel cheio de água. E da mesma maneira do sonho dele, como ele derrotou o homem branco poderoso que queria tomar a terra do indígena, ele também derrotou este senhor que queria tomar as terras indígenas, tá? O que é interessante aqui que a gente vê nessa história é que a lei estava totalmente a favor deste homem branco e não estava a favor do indígena, sendo que, pelo lado mais justo da história, o indígena estava totalmente certo, não é? Eu gostei tanto dessa história na época. Eu sei que essa história ela é de novembro de 1986, mas eu só adquiri esse material em 1997. E como vocês podem ver, eu tenho esse material até hoje. E o que é interessante, né, que foi a primeira história que eu li na minha vida do Demolidor. Primeira história que eu li também do Cavaleiro da Lua, mas que eu li do Demolidor e me marcou. Outra coisa também muito interessante é que nessa história aqui, quem faz os argumentos são Dennis O'Neil. Dennis O'Neil, ele era maravilhado com as histórias de faroeste e de índio. Foi um argumentista que fez muito pelo Batman, tá? E ele entrou para a história. Infelizmente, ele não está aqui no nosso planeta, né? Ele já fez a sua passagem, né? Esse grande argumentista, tá? E foi a partir dali que eu comecei a procurar materiais também do Dennis O'Neil, tá? Bom, essa daqui é a minha homenagem ao dia 19 de abril, que é o Dia dos Povos Indígenas, tá? E essa história eu guardo ela com muito carinho. É um dos meus xodós de gibis que eu tenho, que é essa daqui do Capitão América número 90, novembro de 1986, tá bom? Olha, eu vou indo nessa, o meu vídeo vai ficando por aqui. E eu quero muito saber se vocês já leram esse gibizinho, se já viram em sebo, se gostaram da história, o que vocês acham da história, né, que eu falei sobre o indígena, que me marcou muito na minha adolescência, tá bom? Deixa os seus comentários aqui no vídeo. Eu vou ficando nessa. Beijos e abraços em proporções cósmicas. E até um próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.